deuses falsos. Olha só que interessante o que o salmista está dizendo aqui. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. A nossa rocha é o Senhor Jesus. Assim, quando Jesus ele disse a Pedro, ele disse: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. No grego, a palavra Pedro, ela é derivada, ela é traduzida da palavra Petros, ou Petra, que significa lasca de rocha. Jesus é a rocha. E nós somos essa lasca de rocha, e nós estamos firmados nele, que um dia nos alcançou, que um dia nos lavou e nos redimiu de toda a nossa iniquidade. Agora, qual é o local seguro? Muitas pessoas lá fora dizem que tem fé em Deus. Se você perguntar para um morador de rua se ele tem fé em Deus, eu garanto que ele vai dizer que tem fé em Deus, mas a fé que ele diz ter não faz ele sair da condição de vulnerabilidade. Agora, o que você está fazendo nessa noite? Você está aqui como salmista, porque ele firma você na rocha que é Jesus, e te firma num local seguro, que é debaixo das asas do nosso Deus. É por isso que a gente vem para a casa do Senhor, porque esse é o nosso abrigo, esse é o lugar onde, de maneira mútua, nós adoramos ao Senhor e nós percebemos a manifestação do Espírito Santo de Deus. Por isso, assim como este salmista, ele diz que um novo cântico saiu da sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e as pessoas virão e temerão esse Deus que nós servimos. Eu convido você nesse momento a adorar esse Deus, a levar as suas mãos de direção aos céus, e que com seus lábios você venha adorá-lo, que você venha glorificá-lo. Foi ele que um dia se esvaziou da sua glória, veio na condição de homem, ele que sofreu, ele que era inocente, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Era por mim, mas ele foi ali naquela cruz, e ele morreu por mim, ele morreu por você, para que nós tenhamos vida e vida abundante. E é isso que nós viemos celebrar nessa noite. Nós estamos aqui mesmo diante de todos os desafios e todas as nossas tribulações que chegam ao nosso redor, mas nós estamos firmados na presença de Deus, nós estamos firmes em Cristo Jesus, e eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou. Se você entrou bem, você sairá melhor. Se você entrou triste, você sairá com a paz que excede todo entendimento, que não é o pastor Tony, que não são os diáconos nem os músicos que trarão a você, mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. E se você puder, aplaudindo e exaltando o seu nome. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a descansar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu vais ser o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece
preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. E se você ama ao Senhor, quero que você saiba nessa noite que todas as coisas estão cooperando para o seu favor, para o seu bem. Amém? O Senhor está cooperando em tudo a seu favor, porque eu creio que você ama o Senhor. Amém? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Você pode dizer isso ao Senhor? Tudo entregarei. Entregue tudo na mão do Senhor essa noite. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. As palmas ao Senhor. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, mas preciso crer nas tuas promessas pra curtir no ar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só faz presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. A minha promessa, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Desanime, filho,
vim te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, grandes que nem pode imaginar. Desanimes, filho, eu vim te consolar. Na minha promessa, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar vazio. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Ó, o Espírito Santo diz para você nesse caminho hoje. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vazio, o que está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Precisava dar esses recados aqui, para que você já tome nota, coloque na sua agenda, para que a gente possa trabalhar não só o mês de setembro, mas já pensando em outubro. A gente ainda tem programação até janeiro. Se você quiser um dia ver aqui, eu deixo aqui, até a programação aqui, tudo bonitinho. Novembro, até o mês de janeiro, os 12 dias, tudo planejadinho já. Então,
Quem achou 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, dá glória a Deus. Amém. Pai, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, palavras do apóstolo Paulo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Se nós pegarmos outras traduções, a gente também pode ter o seguinte significado: em tudo dai graças, ou sejam agradecidos, ou deem graças a Deus, não importa o que aconteça, e deem graças em todas as circunstâncias. Hoje eu quero falar sobre a gratidão, porque se você quiser colher bênçãos da parte de Deus, se você quiser colher algo que somente o Senhor pode dar para você, porque a partir do momento que nós somos gratos, nós atraímos certas coisas para as nossas vidas. Então esse texto, ele nos ensina a importância de nós cultivarmos um coração agradecido. Então é o momento em que nós olhamos para dentro de nós, é o momento que nós olhamos ao nosso redor, é o momento que nós olhamos para o nosso futuro, e muitas vezes a gente, Rosana, Gabriel, a gente olha com os olhares de pessimismo, de dúvida, de insegurança, de murmuração, porque às vezes a gente reclama, de frustração ao mesmo tempo de insegurança. Mas nós devemos olhar para a vida, para dentro de nós, e olhar em todas as ocasiões, seja qual for o momento pelo qual estamos passando, e sempre com o coração agradecido. Eu quero aqui compartilhar 5 razões para a gratidão e os seus efeitos. A primeira razão para nós sermos gratos e sentirmos os seus efeitos. Primeiro, repita comigo: a gratidão lava os nossos olhos para a contemplação da graça de Deus. Porque, como eu tenho já explicado, graça é favor imerecido. Então, quando nós nos percebemos que somos alvo de uma bondade a qual nós não fizemos por merecer, isso às vezes nos constrange, mas ao mesmo tempo nós somos tocados, porque nós nos sentimos agraciados. E a graça, ela tem uma conotação de aleatoriedade. Então nós precisamos resgatar esse princípio para a nossa vida. Então, por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que esse presente? Por que a minha vida foi agraciada dessa maneira? Quantas pessoas nesse momento, nós estamos dentro da igreja, passando ou não por problemas, nós estamos aqui dentro da igreja, estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que, seja qual for a maneira que você entrou aqui, você vai sair melhor. Ou pelo menos você vai sair aqui confiante, seguro, porque é isso que a palavra de Deus nos faz. Mas quantas pessoas, Mônica, Débora, Marli, nesse momento, estão ali, ingerindo medicamentos, tentando provocar um suicídio? São 8h38 da noite desta quarta-feira. Quantas pessoas estão se embriagando, começando a bebedeira, e vão chegar de madrugada em suas casas, já estão deixando mulheres e filhos preocupados, sem falar que elas que vão apanhar ainda nessa madrugada. Quantas pessoas nesse momento estão saindo totalmente desequilibradas e vão provocar acidentes, resultando em vítimas fatais? Você já percebeu que você é privilegiado por estar aqui nessa noite? Eu lembro, no começo do meu ministério, eu era muito reclamava das coisas. Eu parei de reclamar um pouco, até porque a palavra nos ensina para não murmurarmos. Mas eu lembro, Maximino, que uma vez pediram para eu fazer uma visita, e eu sempre reclamava. E eu fui fazer uma visita lá no Secap. E eu conheci um jovem chamado Tiago. O Tiago, na época, tinha 28 anos. Ele ficava numa cama hospitalar, na sala da sua casa. Só mexia os olhos. Porque ele foi mergulhar no rio
ele bateu a cabeça numa rocha e ficou tetraplégico. Aquela pessoa estava presa ao seu corpo. Eu até lembro que aquilo me marcou, porque era um período que eu estava reclamando bastante. E naquele momento o Espírito Santo falou assim: fui eu que te trouxe aqui. Você fica reclamando? Você tem as duas pernas, você tem os dois braços, você pode ir para onde você quiser. Você pode fugir, você pode sair correndo agora. Olha esse jovem. Ele não pode fazer isso. Então você já percebeu que a gratidão ela lava os nossos olhos para contemplarmos a graça de Deus. Olha que maravilha nós estarmos aqui na presença de Deus. A graça não tem explicação, não tem critério, não tem fator causal que seja humano. Então nós não fizemos nada para iniciar um processo que se torna positivo por uma bondade que nos alcançou. Então o que seria de nós se não tivesse acontecido? Então a graça de Deus é isso. Então ela lava os nossos olhos para contemplarmos a graça de Deus. Então nós temos que ser gratos ao Senhor por um dia a sua bondade ter nos alcançado. Segundo motivo para eu ser grato e sentir os seus efeitos, repita comigo: a gratidão nos reconcilia com a nossa finitude e desmascara a nossa prepotência. A nossa natureza é inclinada para o mal. Então o ser humano ele já nasce um ser caído. Jesus ele disse: não há um bom sequer. Bom é só Deus. Ah, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom filho, sou um bom pai, pago os meus impostos em dias. Não tem problema. Você é ruim do mesmo jeito. Porque você é inclinado para o mal. Porque se alguém pisar no seu carro, você não vai falar pisa no outro. Infelizmente, nós temos reações. Porque isso faz parte da nossa natureza. O pecado paira sobre a terra, o mundo jaz no maligno. Então, às vezes o que ocupa o nosso coração é a inveja. E se há algo no nosso coração enraizado que a gente precisa exterminar, extirpar de uma vez por todas, é a inveja. E se nós não conseguimos realizar tudo o que queremos, se nós não conseguimos alcançar as nossas metas, controlar as coisas e circunstâncias, fazer que a nossa vontade se realize à nossa maneira, a gente se revolta com isso. Então, quando alguém contraria a nossa vontade, a gente fica irado. Então, nós não somos o dono do mundo, mas quando nós nos encontramos com a misericórdia de Deus, nós dizemos obrigado, Senhor, e a gente se reconcilia com Deus e perdemos essa revolta que nós tínhamos até de Deus, por passarmos por algumas situações. Então, às vezes a gente cai em si e a gente mesmo fala: como eu, sendo nada ainda, experimento coisas tão boas? Fale para a pessoa que está do seu lado: é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então a gratidão nos reconcilia com a nossa finitude, porque nós temos um fim, mas desmascara a nossa prepotência. Então, quando ela nos reconcilia com a nossa finitude, a gente entende que nós temos um fim, nós somos limitados, mas com Deus nós podemos chegar na infinitude, porque assim como Ele é eterno, Ele nos promete a ressurreição e a vida eterna. E desmascara a nossa prepotência, porque a gente precisa deixar de lado esse nosso jeito mimado de ser. Eu não tenho o que você tem para mim, estou de mal com você. Né? Às vezes a gente age igual criança mimada. Então a gente precisa entender que a graça de Deus e a sua misericórdia é o que desmascara a nossa prepotência e faz com que a gente entre no trilho para sermos cada vez melhores. Terceiro motivo, repita comigo: a graça me coloca de joelhos. Então, a graça de Deus, quando nos alcança, o que ela faz? Ela quebra o nosso orgulho. Então, quando a nossa prepotência é quebrada, a gente começa a refletir sobre aquilo que Deus fez em nossas vidas. Então, como a sua vida seria hoje longe da presença do Senhor? Eu não sei a sua. Eu, às vezes, Correia, Ana, Terezinha, Daniel, às vezes, eu acho que é o próprio Espírito Santo que mostra um filme. Assim, Ruth, ó, se você não estivesse na minha presença, como seria a sua vida hoje? Primeiro, o que eu era?
Eu era um viciado. Eu era um drogado. Qual é o futuro de um drogado? Alguém conhece aqui um drogado bem-sucedido? Alguém conhece? Alguém conhece? Se você conhecer, fale para mim que eu vou voltar droga. Não, amarrado em nome de Jesus. Estou brincando, viu? Não conheço um viciado que é bem-sucedido, que tem um casamento sólido, uma família abençoada. Não tem. Conhece, João Hermes? Não conhece. Às vezes Deus ele mostra para mim, ó, se você hoje não estivesse na minha presença, sabe o que eu seria hoje? Talvez uma pessoa frustrada, vivendo em boteco, dependendo da misericórdia, não de Deus, dos meus pais. Porque eu, modéstia à parte, eu sou casado com uma mulher bonita. Eu tenho certeza que minha mulher ia meter o pé no traseiro, não ia demorar muito, porque mulher não aguenta isso. Aí eu ia ver as minhas filhas crescerem longe de mim, chamando talvez um outro rapaz de pai, e eu sendo motivo de vergonha. Eu não sei se você consegue projetar isso na sua vida, eu projeto isso. Mas quando Deus ele mostra isso, ao mesmo tempo eu falo assim, obrigado Senhor, porque a tua bondade me alcançou, e isso me faz ficar de joelhos. Isso me faz agradecer a esse Deus que foi misericordioso comigo e que hoje me deu uma família abençoada, filhas abençoadas, uma esposa abençoada, um casamento abençoado. E eu não falo isso para me mostrar, está aqui meu sogro, minha sogra, está aqui a Cida, que conhece nossa família, está aqui minha filha. E o que nós somos, algumas pessoas até falaram, puxa vida, a gente queria ser como vocês. A gente começou muito cedo, mas juntos e com Deus. E Deus sempre tem feito com que a nossa família vai se tornando cada vez mais abençoada. Então, como estaria o seu casamento hoje, se você não estivesse na presença de Deus? Ou como você estaria hoje emocionalmente, se não fosse a presença de Deus? Então, quando quebramos o nosso orgulho, nós dobramos os nossos joelhos e pedimos ajuda. Porque sei que não sou o dono do mundo. Então você conhece pessoas que não conseguem imaginar quebrando esse orgulho, admitindo para Deus isso. E às vezes nós precisamos dizer, eu não sou nada. Porque quando a gente pensa que a gente é alguma coisa, é aí que Deus que vem, né, Rosana? E dá uma quebradinha, pelo menos. Porque eu vou mentir às vezes eu também. Tem hora também que eu acho que eu sou alguma coisa. E aí Deus do divide e pega e fala assim, vamos recolher essa pipa aqui, vamos recolher o carretel ali lá. Desce um pouquinho. Então, a graça, eu tenho que ser grato, porque a graça de Deus me coloca de joelhos. É isso que o apóstolo Paulo, ele falava, e foi posto um espinho na carne que me esbofeteia, e ele pediu para Deus tirar. O que Deus falou para ele? Minha graça te basta. Porque se Deus tirasse aquele espinho da carne, Dani e Patrícia, sabe o que ia acontecer? Diante de tanta revelação que Paulo teve, eu já falei isso daqui em algumas ministrações atrás, Paulo poderia se tornar um Lúcifer. Então, a gente precisa entender que a gratidão, ela faz eu reconhecer que a graça me coloca de joelhos. Quarto motivo, repita comigo, a gratidão nos liberta da maldição, da meritocracia. Porque tem gente que acha que merece alguma coisa. Então, antes da graça de Deus nos alcançar, nós temos a imagem de que o mundo é cruel, porque vive no espírito da lei da selva, e apenas sobrevive o mais forte. Então é um mundo que condena seres à extinção. Só que com a graça de Deus, nós percebemos que neste mundo a dádiva da sobrevivência, ela é oferecida ao fraco, ao incompetente, ao indolente, ao bandido, ao ladrão, ao usurpador, ao trapaceiro, ao injusto. É um mundo em que aquele que não merece é abençoado e tem o direito de viver. Porque você merecia alguma coisa? Eu não merecia. Mas Deus, talvez, você pode falar, eu da minha casa, eu era o que todos falavam que não ia dar nada, mas hoje você está aqui, e hoje as pessoas reconhecem o Deus que você serve. Então, a gente precisa entender que a gratidão nos liberta dessa maldição da meritocracia, porque a gente vive num mundo em que a gente é obrigado a competir. E infelizmente isso está embutido dentro dos nossos valores, porque você
Você não quer ver o mal das pessoas, mas às vezes você não quer ver as pessoas melhores do que você. Esse é um espírito de competitividade. Às vezes dentro de uma família existem 3 filhos, e às vezes quando um filho se destaca mais do que os outros 2 podem se sentir inferiorizados, e vai gerar esse espírito de competitividade. E a gente precisa entender que não é assim. Porque quando a gente trabalha em prol do reino e segundo a vontade de Deus, não é que a gente merece, mas Deus vai nos colocar em posições de destaque, assim como Ele fez com José do Egito, assim como Ele fez com tantos outros personagens que a Bíblia descreve. Quinto e último motivo, repita comigo: a gratidão nos faz generosos. Então a gratidão nos faz entender que Deus nos sustenta em vida, e o faz através da irmandade, da fraternidade, do que nós estamos fazendo aqui, na comunidade. Então são os braços que me sustentam, suas orações, seu abraço, o pão que reparte, a sua honestidade, tudo me sustenta em vida. Então eu aprendo que eu não posso viver isolado, porque se eu vivesse só eu morreria rápido. E se Deus tirar a mão de mim, eu desapareço. E à medida que eu digo que preciso de você, isso cresce uma profunda convicção de que você também precisa de mim. É uma via de mão dupla, é uma reciprocidade. E é aí que eu digo: conte comigo. E eu me torno alguém disposto a dispensar, a repartir e a dar. E isso não me diminui, não faz de mim um covarde, mas sim me mostra a importância e a necessidade de viver em comunidade. Então, gente que diz que tudo que conquistou foi pela sua competência, é gente que vive em competição. E num piscar de olhos, essa pessoa está sujeita a desmoronar um dia. Mas tudo aquilo que nós construímos juntos, nós celebramos juntos, nós exaltamos o nosso Deus juntos, de maneira mútua, unidos, num só coro, num só clamor. Agora, a gente precisa entender que ser grato é você às vezes dizer obrigado, mas ser grato, você não é em palavras. Gratidão, ela tem que vir acompanhada de atitudes. O fato de você estar aqui hoje é porque você é grato a Deus. Então você saiu, não sei de onde, da sua casa. Eu sei que tem gente que mora lá no Lago Azul, ali perto de Ardenes. Tem alguns que moram um pouquinho mais perto, aqui no Primavera, outros ali no Marketing, no Vila Industrial, outros moram ali no bairro Pombeba, onde vocês moram, o BR Ludmila. Ipanema, Pombeba um pouco antes, né? Jardim Ipanema, tem gente que vem da Paulista, Seu Américo vem ali do Castelinho, Casão, Regina, Dani, vem ali da região da Dois Códigos, Yuri e Camila, ali do Jardim. Tem gente do Serra Verde, tem gente ali da Água Branca. Agora, vocês saem e vêm para cá por quê? Porque vocês são gratos a Deus, e não somente gratos em palavras, mas servindo o próximo. E eu quero ler de maneira rápida, nós já estamos terminando, Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu quero ler aqui uma passagem e eu termino. Lucas capítulo 7, verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, sabia que nem ele, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-lhe, mestre. 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhes pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos.
Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. É isso que a graça de Deus faz com a gente. Não nos importamos mais com o que temos, como está a nossa vida, porque nós nos rendemos inteiramente a Ele e nada mais importa, somente a Sua presença. Nós passamos a valorizar um amor que talvez nunca recebemos, passamos a entender que Ele se entregou por mim, então hoje eu tenho essa paz porque Ele me proporcionou isso. Então pessoas podem até me satirizar, podem me criticar, mas é a Ele por Ele. Eu perdi a minha vida, deixei tudo para trás, porque os prazeres mundanos não mais me satisfazem. E é por isso que no capítulo seguinte, Lucas traz a maneira como essas mulheres demonstravam a sua gratidão. Lucas 8, versos 1, 2 e 3, eu encerro aqui. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Um dia, nós também fomos essas mulheres. Alguns aqui tinham enfermidades físicas ou espirituais, mas um dia a palavra de Deus nos alcançou. E quando nós fomos alcançados pela pregação do Evangelho, isso gerou em nós um quebrantamento. Isso fez com que nós nos tornássemos um nada. É o que faz a gente cair de joelhos. E a gente se rende como essa mulher se rendeu na casa de Simão, o fariseu. A gente se rende aos pés de Jesus. Sabe por quê? A gente quer mais de Jesus. A gente quer mais experiências com Jesus. Talvez lá no passado você tentava buscar experiência em terreiros, fazendo mandigas, consultando videntes, mas nós não precisamos nada disso, porque quando nós dobramos os nossos joelhos e invocamos a presença desse Deus que não é morto, desse Deus que é vivo, o Espírito Santo ele flui em nós, ele transborda em nós, e nós começamos a receber algo que não tem explicação, mas é Ele agindo dentro de nossas vidas, em todas as circunstâncias, e isso faz com que a gente se renda e diga: nós queremos mais de Ti. Aleluia! Nós queremos mais de Ti. E é por isso que a gente veio uniformizar. É por isso que a gente vem aqui e, eu entrei na igreja para parar de usar droga. Só por isso, Deus me fez um pregador do Evangelho. Aleluia! E minha esposa para dizer que eu não estou mentindo. Quantas vezes eu tentei deixar o ministério, porque o ministério cansa, mas Deus ele é tão maravilhoso, que Deus ele faz com que a gente seja oxigenado ministerialmente. E eu falo que eu estou vivendo uma outra fase do meu ministério, cada vez mais apaixonado por Ele, por Jesus e pela igreja. Aleluia! Esse sentimento que a gente tem que ter de gratidão. E quando nós somos gratos, nós queremos fazer mais. Não querendo puxar a sardinha de ninguém. Eu sei que eu citei outro dia que a caravana da Ruth, que é uma forma de gratidão. Mas a Mônica chegou aqui, a convite acho que no correio, que veio aqui no dia da minha posse, e ficou, e sem a gente pedir nada, no culto das mulheres, já se prontificou e fez lembrancinha, e aí ela já falou para a pastora, ela falou assim: agora eu estou pensando no próximo. Ninguém pediu, mas isso o quê? É demonstração de gratidão. Então, quando nós somos gratos, nós fazemos isso. É irmão que se prontifica a comprar um piano, e não é um pianinho, é o melhor, é isso é gratidão, é isso que faz a gente entender que quanto mais grato eu sou,
mas Deus me abençoa. Para terminar e encerrar de vez, 8h59, para terminar no horário. Aleluia. A multiplicação de pães e peixes aconteceu quando Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, elevou aos céus, deu graças. Aleluia. E ele pediu para que fosse distribuído e que reconhecia o que sobrava. Oh, glória a Jesus. A gratidão gera multiplicação em nossas vidas. Que nós possamos ser cada vez mais gratos para colhermos o melhor de Deus em nossas vidas. Feche os seus olhos. Aleluia. Amém. Muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por ministrar ao nosso coração, obrigado por essas vidas, por essas pessoas que se dispuseram a estarem aqui, pessoas que estão imbuídas, meu Pai, em fazer com que essa comunidade seja um celeiro de almas, seja um celeiro de transformação de vidas, de restauração de casamentos, de pessoas que vão vivenciar milagres extraordinários, de pessoas que vão aqui, meu Pai, contar os seus feitos e tamanhas maravilhas que somente o Senhor pode fazer, meu Deus. Ah, meu Pai, nós somos gratos por um dia, meu Deus, alguém ter aberto essa porta que há mais de 6 décadas ela permanece aberta, porque isso mostra que quando uma porta o Senhor abre, homem nenhum fecha. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai, e nos tornamos instrumentos seus para sermos usados, para que este lugar, meu Pai, seja sim uma embaixada celestial, que nós, como embaixadores de Cristo, possamos trazer essas pessoas para serem cuidadas, para serem alimentadas espiritualmente, e que elas possam ser treinadas para também fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo, meu Pai, louvando e agradecendo a Ti em atitudes, não somente em palavras. Abençoe cada pessoa que aqui se encontra, meu Pai, e que de alguma forma tem contribuído para que essa igreja ela permaneça cada vez mais viva, que seja esse organismo vivo, porque aqui há a Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, que haja transformações, que haja, meu Pai, reconciliações, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Tem coisas que Deus está trabalhando. Tem uma canção da Cassiane que diz: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Aleluia. Fala, puxa vida, todas as vezes eu venho, eu saio motivada, mas parece que eu não vejo resultado. Parece que Deus está em silêncio. Deus está trabalhando. Confia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós estamos recebendo a Cida de convidada. Seja bem-vinda, viu, Cida? Continue voltando. O velho aqui e a minha sogra, minha querida sogra, estão à disposição para trazer você sempre aqui, viu? Ah, não. Essa é uma forma de agradecer o reino de Deus, trazendo almas, né? Porque Deus não dá o carro para nós para a gente, né, deixar guardado, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Fale para a pessoa que está do seu lado: a semana não terminou. Então fique atento, porque Deus vai te surpreender. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Deus vai te surpreender. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse culto. Leva essas pessoas de volta para os seus lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo tipo de mal. Que elas tenham um final de semana, quinta, sexta e para alguns aí no sábado, como dia útil. Que elas possam colher o melhor, meu Pai. E eu tenho certeza que o Senhor está à frente. Em nome de Jesus, levante a mão direita para o alto. O amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até domingo, ou às 9 da manhã, ou às 7 da noite. Deus abençoe a todos.